Informação. Apoio. Odontopós, Instituto Odontológico de Pós-Graduação. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 milhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos para se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais essa sacola retornável. Ela é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Nosso programa Informação, agora são pontualmente 5 horas e 10 minutos, que é o horário que a gente sempre começa o programa de segunda a sexta-feira. E hoje, quarta-feira, você sabe que é o dia daquele nosso bate-papo mais informal, com os convidados que ficam aqui conosco. E, mais uma vez, eu quero apresentar, então, quem está conosco aqui, a Fernanda Bastos, que é doutora em neurociências. Boa tarde, bem-vinda, Fernanda. Boa tarde, acho que hoje o programa vai estar especial, né? Convidado especial. Sempre um programa especial, sempre uma surpresa. Mas, olha, a Fernanda, hoje nós vamos falar um pouquinho com a doutora Fernanda sobre a questão da mentira. Pessoas que vivem numa mentira, vivem numa ilusão, mentem, que sabe? Pinóquio, depois todo mundo diz, o fulano é o Pinóquio, depois nem falam mais o nome da pessoa, chamam a pessoa de Pinóquio, porque mente tanto, acredita na mentira, e aí você faz o quê? Traz essa pessoa para a realidade, mas ela não quer vir? Né? Aí é complicado, mas precisa sim de um tratamento, de um acompanhamento médico ou psicológico. Então nós vamos falar sobre este assunto também. Para conversar conosco toda a quarta, aliás, era o dia da DR, né? Que era o Discutindo a Relação. Kátia Severo, que é cardiologista, continua nos Estados Unidos, ela estendeu o Réveillon dela, não está conosco aqui, mas está sempre aqui no Facebook também publicando e compartilhando conosco. Mas aí nós trouxemos, agregamos valores às nossas quartas-feiras, que é o Dr. Dyson Portanova, que é advogado, especialista na área do direito previdenciário, que tem participado, já é a terceira quarta-feira, né, Dr. Dyson? Já estamos tomando quase conta da quarta-feira, né? Não, já tomamos conta da quarta-feira, ela já está tomada a quarta-feira. Já assumimos ela de vez, então. Isso, porque não é só sobre previdência, a gente acaba falando sobre vários assuntos, né? A previdência também faz uma parte da relação, né? Ela ajuda ou atrapalha, às vezes. E a previdência brasileira muitas vezes atrapalha, né? Como a gente está vendo hoje. Apesar de tudo, ela ainda é o sustentáculo de muitas coisas boas, né? Mas nas relações, às vezes, ela acaba atrapalhando um pouquinho. E principalmente na qualidade de vida do pessoal da terceira idade, né? Exatamente. Que aí gasta todo o dinheirinho lá com remédio, com medicação, com saúde. Plano de saúde, né? Essa questão privada. Então há uma dificuldade muito grande para o trabalhador que está aposentado, para o pensionista, de sobreviver nessa nossa estrutura tão leonina, né, tão poderosa contra as pessoas mais humildes, principalmente esses que dependem da Previdência Social. Bom, além desses nossos assuntos, nós também temos uma outra convidada que hoje vai participar do programa inteiro. E eu quero dizer o seguinte, eu não tenho partido político, não tenho verba de partido nenhum para falar. É bom aqui que eu posso falar de quem eu quiser, da forma que eu quiser, claro, dentro da ética, né? Do que eu conheço, do que eu sei, daquilo que a gente pesquisa. Então é o seguinte, vai participar conosco hoje a Séfora Mota, que é vereadora agora de Porto Alegre, que muita gente não conhece o trabalho dela. Algumas pessoas questionaram, mas como? Ela nem nasceu aqui, mas saiu da onde? José Genuíno, todo mundo sabe de onde é que saiu, né? Pois é. Então, dispensa comentários, não é verdade, doutor Dyson? Não concorda comigo? Eu vou silenciar. Não vamos começar a debater agora. Recém começamos. É verdade, mas José Genuíno, todo mundo sabe de onde ele saiu e onde ele está. E não se sabe onde ele vai parar, né? Isso é uma incógnita ainda da política nacional. Mas a nossa política gaúcha, a nossa política porto-alegrense está aqui com a vereadora Séfora Mota, assumindo agora, já está vereadora de Porto Alegre. Nós vamos conhecer um pouco e fazer uma homenagem, Séfora, a todas as mulheres que são políticas, que trabalham com política, que além de administrarem uma cidade, ainda administram casa, filho, família, empregada. Porque o homem político é fácil, eles batem a porta e saem, né? A gente não, né? Não é assim? Bem-vinda aqui ao programa, Séfora. Obrigada, querida. Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui contigo, a gente já conversou várias vezes e é bem isso.
mulheres multifuncionais. É o que a gente é, né? A gente é mãe, é dona de casa, é secretária do marido, agora política, vereadora, amiga, patroa. Então, a gente tem que dar conta de tudo. Mas é aquela coisa, a mulher consegue, né? Na verdade, a gente tem que conseguir, né? E aí, mais um desafio. Eu, uma cuiabana, porto-alegrense, vinda do Mato Grosso, cidadã de Porto Alegre. Vinda do Mato Grosso, enfrentei durante a campanha muitas vezes as pessoas, mas tu não és daqui, mas eu sou daqui agora, escolhi essa cidade e é aqui que eu quero trabalhar, porque é a cidade que eu vou criar os meus filhos, quiçá meus netos, então é aqui que eu tenho que melhorar, é aqui que começa a minha vida política e a minha vida daqui para frente. Não, e é muito legal assim, ó, porque eu conheci a Séfora há uns 4 anos, eu acho, ouvi falar de Séfora há 4 anos atrás. Eu vou contar porque aqui a gente faz tricô, aqui é o programa é assim, isso, vai, a gente faz tem a lauda assim só pra me dar deixa uma guiada. Bem sem graça, vai. Não, mas não, pode. Porque quando eu estava comentando com o Darcy e com a Fernanda, que são os dois que trabalham comigo aqui na quarta-feira. Quero a minha parte. Eu já estou trabalhando, quero a minha parte. Amigo, a gente não cobra quando a gente colabora, tá sabia? Bom, Sempre é bom estender uma mão amiga aos amigos. Não, é que eu, trabalhando, né? Subordinação, fica quietinho aí, né? Não é um trabalho, é uma parte bem gostosa, tô brincando, né? a gente tem que relaxar, sabe como é que é? Então, peraí, deixa eu só explicar então como é que eu conheci a Séfora há uns 4 anos atrás. Eu acho que ela tem 2 filhos e tem um menor que tem quantos anos? Gustavinho, assessor ali, acompanha a mamãe. Gustavinho, assessor? É lá, bonitinho. Ele tá de férias, mas ele não quer ficar em casa curtindo a vida, não. Ele quer trabalhar, acompanha a mãe, vai comigo pra Câmara, vai comigo nos eventos, sempre parceiro. Foi o meu primeiro cabo eleitoral, foi ele. Sério? Coisa mais querida. O primeiro dia chegou o primeiro santinho na minha casa, ele, mãe, eu vou levar para os meus amigos e vou pedir para eles pedirem para os pais votarem em você. Olha coisa só. Mais querida. Gustavinho, depois você vai vir aqui, viu, Gustavinho? É só encabular o Uriah. Não encabula nada. Ele é tímido? Bastante. Ele é lindo. Gustavinho, ele é lindo. Quer vir aqui um pouquinho? Um beijo pro Gui, que tá em casa Vem também. Aqui, porque o Gustavinho tem um irmão. Tem o Gui, Guilherme. Vem cá, deixa eu ver se teus olhos onde é que saíram. Vem cá com a tia. Aí, com a tia, brincadeira, hein? Olha que olho lindo que ele tem. E esses olhos lindos, de quem são? Do teu pai tem um olho bonito assim? Olha lá pra aquela câmera, eu quero ver. Eu nunca vi os olhos do teu pai desse jeito assim. Olha que lindo. E tu então o cabo eleitoral da tua mãe, é isso? Sim. É isso? Sim. E tu pediu voto pra ela? Pedi. Daí agora como vereadora, o que tu vai pedir pra ela? O que tu vai pedir pra ela arrumar em Porto Alegre? O que tu acha que precisa melhorar em Porto Alegre? Não, mas já dá uma olhada na cidade, assim, tipo, as ruas meio esburacadas, não estão? Ah, não, no trânsito não vale, né? Não vale falar. E a bola na costa direto. Ai, peraí, o Carlos Pires, ele é diretor de trânsito do EPTC, ele tá aqui conosco. Logo no trânsito, gente, olha, um buraco. Desculpa, mas olha, não foi por mal mesmo, é que o programa é ao vivo e eu me lembrei, porque ontem quase eu arrebentei a roda do meu carro ali num buraco que tem na Zenha. Com toda a chuva que aconteceu. Pois é, mas aí o asfalto não tá bem feito, né? Será? Bom, aí não é IPTC, Smov, né? Vamos deixar com a próxima vez vem Smov. Então deixa eu só Na Então verdade não é IPTC, mas faz parte do município, ou seja, é uma responsabilidade. Então eu vou mudar a pauta, então eu vou conversar com ele sobre outra coisa. Quando tu vai nas festinhas que a tua mãe tem que te levar, que ela não acha o nome das ruas porque não tem placa. Ela nunca reclamou pra ti? De novo? De novo? Pegou o endereço? Ô, brincadeira. Tá certo. Ela disse aqui que era a primeira vez que eu vi, tá certo. Ah, não. Placa também é conosco. Mas sabe que é importante porque a gente não tem essa noção, a gente não tem essa noção como cidadã. Mas é que não é por mal, entendeu? Te prometo. Menor dúvida. Ontem, por exemplo, eu fui levar um amigo da minha filha, peguei no Passeio Zona Sul, fui levar lá perto do Valig, aquele, o Bom Valig. Aí tinha que entrar à direita, dobrar à esquerda, porque aquilo, a gente é mãe, é tudo, é motorista também. Aí, quem é que disse que tem nome naquelas ruas ali? Eu disse, minha filha lá, vou ligar, depois de meia hora, vou ligar o GPS. A loira sou eu, ela é morena. Vou ligar o GPS dobra à direita, rua sem saída. Não dá nem GPS, a gente não pode confiar mais. Então eu só vou contar da Séfora como é que eu a conheci. Foi faz uns 3 anos, eu acho. A minha filha fazia colônia de férias junto com os filhos dela. E aí teve um dia que a minha filha entrou no carro, eu fui buscar a Mariana, né? E ela assim pra mim, mãe, tu nem sabe.
Teve a mãe do... O pequeno é Guilherme? Gustavo. E o outro é? Guilherme, tá. A mãe do Gustavo, porque ela estava muito com o Gustavo brincando, porque é pequenininho e tal, é bem menor que ela. A mãe do Gustavo teve lá, de óculos, entrou, e eu quero saber o que está acontecendo, porque meu filho aconteceu isso e isso. Mãe, ela é pior do que tu. Eu digo, bom, essa então é das minhas, exatamente. Mãe, ela é pior do que tu, mãe. Eu digo, viu, não sou só eu que vou atrás, vou em cima. A gente é mãe e fica 24 horas... Sou mãe pisciana, Leoa. Aí que eu vi quem é Séfera, a Séfera. A Séfera é a mãe dos meninos. É a Séfera Mota. Aí foi concorrer. Aí eu digo, já sei quem é. A 220, aquela mãe lá que foi comparada. Sim. Mas acho que foi até... Aconteceu alguma coisinha. Alguma coisa que não sabe explicar. E daí eu sou aquela... Eu sou a mãe desespero, né? Então, assim, criança, eu cuido muito, até com os meus cachorros. O meu marido fica, mas que loucura é essa de ficar em cima do bicho? Eu falei, mas se o bicho sai, se machuca. Então é o excesso de cuidado. Eu sempre fui assim com os guris. Até às vezes a gente exagera um pouco, mas não faz mal, né? Mas mãe é mãe. Então, assim, tudo pra mãe é perdoável, né? Tudo porque, assim, é um amor tão grande, é um bem tão grande que a gente trata os filhos e tudo. E eu gosto muito de criança, então, assim, eu sou a tia da Kombi. É que nem eu. Eu sou a tia da Kombi. Então, assim... Que leva, que busca... Mas, doutor Dyson, também assim, não é? Com a tua filha. A tua filha agora tá grande, a Tanise. Agora é ela que me carrega. Não, mas tá vendo? Agora tem o retorno. Claro, toda a vida você foi companheiro, participativo na vida desse filho, eles retribuem da mesma maneira. Ela te busca agora. Aí a reciprocidade, né, na medida em que você trata um filho com igualdade, que eu acho que isso é fundamental, né? Até várias vezes eu e a Fernanda conversavam, né, principalmente sobre a questão da sexualidade, né, de tratar o guri de um jeito, a guria de outro. Aí tem que ser, o guri só pode brincar de carrinho, a guria tem que brincar de boneca, e a inversão não se dá. Muitas vezes essa dificuldade, né, de não interagir esta relação cultural. E aí a gente vai isolando a sexualidade também, né? A gente acaba muitas vezes alijando as crianças dessa convivência. Então com a minha filha sempre tive tranquilidade. Ela gostava de jogar futebol, de vez em quando eu jogava futebol com os guris, gostava de jogar o vôlei dela, gostava de brincar com boneca, então pegava os carrinhos dos amigos dela para brincar também. Então essa relação sempre foi muito tranquila. E sempre foi muito próxima, sem se fazer essa discriminação. Não, menina só pode brincar de tal coisa. Então, isso também é importante, né, de fazer essa interação. Mas essa criação depois que os pais dão, eu não tenho filho homem, só tenho uma menina, mas esse comportamento se reflete no trânsito. Agora vamos aquele falar de uma com coisa carrinho, importante. Né? Já sobrou pro caso. Com o diretor de trânsito da EPTC, Carlos Pires, estávamos brincando até agora falando sério. A gente vê que a maioria dos acidentes hoje que acontecem envolvem os homens na direção. O homem tem aquela coisa de pegar o volante, ter o poder, e aí bebe, e aí a esposa é conivente, porque é conivente, a mulher que sai com o marido para jantar, o cara tomou, nem que sejam 2, 3 goles ou 2, 3 cálices de vinho, saiu com ele do lado, ela é conivente à situação. E aí a gente vê que a maioria hoje dos acidentes, onde há danos materiais, são os homens que estão envolvidos. Sim, com certeza. Até porque a mulher tem muito mais, ela se preserva bem mais, ela é muito mais cuidadosa. E o homem, principalmente, enfim, a gente tem aquela cultura que o homem pode tudo, que sabe tudo, que é o melhor em tudo. E não é verdade. A gente sabe que isso não é verdade. Até porque hoje a gente vê mulheres no volante dirigindo muito, mas muito melhor do que os homens. Observa na hora que vai converter uma rua à direita ou à esquerda. Em linha geral, se a seta está ligada, pode dar uma olhada que quem está lá no volante é uma mulher. É uma mulher. O homem está acostumado a eu entro, eu posso, eu faço e realmente, não tenho a menor dúvida. Os números mostram, né, que a mulher é muito mais preparada, cuidadosa para esse manejo no veículo. Olha só, nós temos a questão assim, várias notícias aqui da nossa EPTC, da Empresa Pública de Transporte e Circulação. Vai começar a bilhetagem eletrônica, né? Também em maio, mas antes disso, nós vamos falar sobre a Anita Garibaldi, a terceira perimetral, o viaduto que será construído. O que muda nas obras? Porque hoje a gente está vendo que Porto Alegre está com uma série de mudanças no trânsito, algumas pessoas um pouco revoltadas e tal, porque ainda não se adequaram, mas é só achar um outro caminho também. Eu acho que tem que haver
ponderar um pouco as coisas, né? Às vezes as pessoas estão acostumadas a primeira coisa é reclamar. Elas nem sabem do que, mas já estão reclamando, né? Assim? Eu diria que nós chegamos num momento que não havia mais muito o que fazer. Ou a cidade se readequava ao movimento que ela tem hoje, e aí executava investimentos em infraestrutura viária, ou dentro de muito pouco tempo nós estaríamos com a cidade totalmente parada. Claro que para fazer essas obras, e as obras são navios, ou seja, ela é executada exatamente em cima da via que tem que ser melhor preparada, a gente tem que, durante esse período de obras, durante esse ano, 1 ano e meio, que nós vamos executar todas essas obras na cidade, não tem a mínima dúvida que os moradores vão sofrer esses deslocamentos, saem da sua passagem normal, uma rua mais à direita ou uma mais à esquerda, mas justamente para que a gente consiga executar todas essas obras que são necessárias para que a gente, daqui a não muito tempo, tenha a cidade totalmente parada. Então, por isso, neste momento, e nós, o prefeito resolveu que nós iríamos iniciar todo esse número de obras junto, agora no mês de janeiro e fevereiro, aproveitando a diminuição do número de veículos na cidade, para que as próprias pessoas, os moradores, os pedestres, os motoristas, já passassem nesses locais, e depois, em março, quando voltar todo o movimento, que todos já saibam quais os movimentos necessários. Eu preciso realmente passar nessa área de obra, eu não tenho uma outra via que eu possa passar sem ficar ali parado nessa obra. Então, justamente por isso se iniciou agora. E são várias obras. E muitas obras visando já a Copa de 2014, né? Nós temos ali no centro, na Voluntários ali, né? Também, que eu vi o pessoal todo mundo Voluntários reclamando e tal, porque o trânsito está péssimo. E isso que a gente exatamente está com um número bem menor de veículos circulando em Porto Alegre. Na verdade, nós já implantamos os desvios na Voluntários, estamos iniciando a construção do viaduto da Júlio, que vai ligar direto a Júlio de Castilhos até a Castelo Branco, deve iniciar agora dia 12, ou seja, no próximo sábado. O desvio da Bento Gonçalves, também um viaduto. As obras lá da Edivaldo Pereira Paiva, que já estão em execução, também vamos iniciar o próprio viaduto, que vai ligar a Zona Sul até a Edivaldo, passando pela Padre Cacique, ou seja, é uma série de grandes obras que nós temos que executar, ou seja, em algum momento nós tínhamos que começar a executar as obras. Então, viemos trabalhando já há muito para que as pessoas sejam orientadas de que forma nós vamos fazer todas essas obras praticamente no mesmo momento. A casa é de todos, né? A cidade, então nós somos moradores, a gente tem que apoiar essa iniciativa porque é pro bem de todos nós, né? E até mesmo a gente, como o próprio prefeito diz, a gente usou a Copa do Mundo para todas essas obras, mas a Copa do Mundo passa. Ou seja, no mês de agosto lá de 2014, passou a Copa. Em compensação, as obras ficam para a cidade. Ou seja, esse é o grande legado que a Copa do Mundo trouxe, não só para o nosso município aqui, como para as outras 11 sedes. Ou seja, grandes investimentos que vão, após o término do Mundial, ficar para a cidade. É um transtorno necessário. Exato. E eu acho que, claro, é difícil, às vezes você tem que mudar o trajeto, mas é uma coisa que, hoje em dia, a gente tem muito estresse no trânsito, não se tem tolerância, não se tem mais gentileza, né? Todo mundo se xingando, se buzinando e um passando por cima do outro. Então, o trânsito é estressante, mas é pior se não tivesse essas obras, porque eu conheci até o projeto, e assim, a cidade vai ficar, assim, maravilhosa, e já estava no momento de se fazer esse tipo de obra viária mesmo. Então, assim, é o transtorno necessário. A Copa passa, as obras ficam e o povo melhora a qualidade de vida, porque o fluxo vai ser outro, todos os benefícios a gente agrega no nosso dia a dia do futuro. É aquela coisa que é um transtorno, claro que para o senhor deve ser mais complicado, porque é um estresse. A gente que depende, eu ando muito pela cidade.
Então é o tempo inteiro, é para cá, para lá, para cá, para lá, mas fazer o quê? Tem que se concentrar, relaxa, vai, deixa uma aguinha ali dentro, vai ouvindo a notícia e deu. Eu penso assim, Séfora, as pessoas não querem mais viver solucionando os problemas, porque conflito há em todas as situações, em todos os locais, nas relações, no governo, né, em todas as situações. Agora a gente tem um conflito que é esse dos carros, entende? Mas quem constrói a cidade são as pessoas, né? Então as pessoas, no seu comportamento, nas suas emoções, sabendo controlar e ter bom senso, elas vão tornar essa situação ou todos os conflitos na sua vida uma forma possível de melhorar ou começar a se queixar, reclamar, agredir e botar a culpa sempre no outro. Ah, então é no governo, é no fulano, é no beltrano, é na mulher, é no marido, é no filho, né, é no chefe, e não tomar a posse, as rédeas da situação para colaborar. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Agora, né, as pessoas estão perguntando aqui, ó, sobre balada segura e EPTC. Não estamos vendo em Porto Alegre as famosas blitz de trânsito, mas estão sendo feitas, não estão? Todas as noites. Talvez o pessoal tenha passado por outros lugares que não. Vocês estão fugindo das baladas. Todas as noites. A gente faz semanalmente todas as operações e as pessoas, em algum momento, vão ser parados numa blitz. Tem um telespectador que está falando o seguinte, ele pergunta, ele diz que vê seguidamente nas quintas, nas sextas e nos sábados. Tem dias específicos ou são alternados assim? Não, nós iniciamos a quarta, quinta, sexta e sábado. Os 4 dias da semana de maior movimento, né? A gente tem, e em qualquer local da cidade, ou seja, a gente não tem uma área específica. Diariamente a gente faz em 2 locais. Se bem que o pessoal já tem até já no Facebook, eles se avisam, foi aquilo que eu estava dizendo, né? Eles se avisam, todo mundo sabe onde é que tem, eles fogem. Um corre para um lado, outro corre para o outro, quer dizer, não adianta, eu acho que tem que ter conscientização, tem que ter consciência, não adianta punir no bolso, porque tem... Eu diria que várias vezes já me fizeram essa pergunta, se isso é bom ou se isso é ruim. Por um lado até pode ser ruim, mas por outro lado eu acho bom. Olha, tem uma ligação. Que eu acho bom? Pessoal, uma notícia, já responde aqui, tem muita gente ligando, já caiu a central várias vezes. Vamos ver se não caiu agora, é a dona Neiva de Porto Alegre, é isso? Vamos ver, tá na linha, boa tarde. Boa tarde, Cristina. Tudo bem, Neiva? Tudo bem, você? Ótima. Que bom assistir o teu programa, eu de vez em quando assisto e te sigo no Face também. Ah, que bom, amiga. E aí me conta... que você traz ali pra gente. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Muito bem, de férias, né? Agora janeiro, fevereiro, né? Curtido 2013, já que o mundo não acabou. É verdade. Se bem que dizem que com essas chuvas todas aí, parece estar aí com a questão da política em algum lugar onde dá essas chuvas e inclusive no Rio de Janeiro, né? Para algumas pessoas realmente o mundo acaba mesmo, né? É muito triste, né? As catástrofes, né? E isso aí a gente não tem como prevenir. Assim, às vezes a gente poderia até prevenir, né? Sabendo as áreas de risco, né? Poderíamos tentar, assim, tirar essas pessoas, né? Fazer a prevenção, né? Lugares mais seguros, né? Agora que eu estou vendo que tem o vereador ali, tem o secretário também, não é verdade? É verdade. Assim, tentar trazê-los para um lugar mais seguro, os ribeirinhos, né? Os que moram assim, perto dos rios, assim, nessas épocas do ano, janeiro e fevereiro, março também, são meses, assim, que sempre acontecem essas chuvas, né? Mas, Neiva, me diz uma coisa, tu assiste de vez em quando, então quartas-feiras tem assistido aqui o nosso bate-papo? Ao vivo? Ao vivo. O seu programa é sempre ao vivo, é isso que eu gosto. É bom, porque né? Eu também. Os programas só dizem ser ao vivo, mas não são. Eu adoro. É verdade. É verdade. A gente sabe quando liga e que o telefone não responde. Não, mas o nosso responde. Só não entrou ligação ainda, agora já são 17 horas e 34 minutos. 5h34, só não entrou antes porque deu uma pane, o pessoal me passou aqui, que tinha muita gente ligando. Tanta gente querendo participar. Mas eu adoro. Muita gente querendo participar. Ontem eu não consegui, eu tentei ontem, eu não consegui. Mas eu queria parabenizar a Séfora, por quê? Porque realmente as pessoas que não são da cidade, Porto Alegre tem isso, não é? Meio que
são bairristas, né? São mais as pessoas que vêm de fora, não são daqui, então não. Mas a Séfora, ela teve uma sorte muito grande, porque mesmo não sendo conhecida, que eu não tive o prazer de conhecer igual você no colégio da sua filha, não é? Porque os meus filhos são grandes hoje, são rapazes, não são mais crianças, mas ela teve uma grande sorte, porque ela é esposa do Mota. Mas ela não é a esposa dele, ela é a Séfora Mota, ela é a vereadora. Hoje ela é vereadora e ela galgou o seu caminho, mas até então, sim, as pessoas que assistem o Mota, que respeitam o Mota, assim como eu respeito você, Cristina, confiam na pessoa e realmente apoiam a esposa. E ela foi apoiada muito e muito conhecida pelo marido dela. Sim, claro. Entendeu? Agora ela vai poder mostrar para as pessoas, não é? Que ela tem a capacidade dela, entendeu? Que realmente é difícil hoje em dia alguém se candidatar e conseguir se eleger. Ô, Neiva, vamos fazer uma coisa então? Vamos fazer uma coisa e tu então? Já vão dar um trabalho para a Séfora, então. Vamos. Tá. O que tu acha que tem que melhorar em Porto Alegre? Olha, aquilo que tu citaste é muito bom. Porque não só os que andam de carro, né, acabam com os pneus do carro, como aqueles que andam nas calçadas de salto alto, o salto sempre fica mais baixo. Isso, então tá. Então nós já vamos começar a trabalhar com a Séfora isso aí. E outra coisa. Deixa eu só mandar um beijinho pra ela, querida. Obrigada, viu, pelas palavras. E assim, eu sempre digo, eu entro mulher do Mota e saio Séfora. Porque eu sempre me faço, Agora, a gente tem que entrar de alguma forma, e essa foi a forma. Fui convidada, me apoiei na imagem dele, que é uma imagem muito forte. As pessoas têm uma confiança muito em cima do trabalho dele, de toda a dedicação dele. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade a mais, porque a minha responsabilidade não é só com os meus eleitores, é com toda a Porto Alegre, porque todos estarão vendo o que é que a Séfora, a mulher do Mota, está fazendo. Mas assim, a gente vai procurar trabalhar sempre o meu mandato. Não estou aqui fazer política, né? Mas só vou falar aqui rapidinho, tá? Não tem problema. É política para o povo e com o povo. Então, é de livre acesso, as pessoas têm o meu celular, elas ligam no meu celular, o pessoal fica doido, todos os dados do celular, tem que ligar para mim, tem que falar comigo em alguma hora, né? Então elas têm acesso, ligam, não tem intermediário, eu sou super acessível, e eu acho que é isso. Com relação aos buracos, o nosso querido ali já falou. Agora, uma coisa muito importante que eu noto, assim, porque eu ando muito, adoro um salto alto também. As nossas, olha o tamanho da criança. Olha o tamanho. É uma coisa. Do o povo fala, tu não vai trabalhar assim. Vou assim. Aqui, ó o pezinho da criança, tá vendo ali? Olha o tamanho. Anda o dia inteiro, mulher. Dirige, desce a calçada, é um tudo. E as nossas calçadas são terríveis. Eu, várias vezes, eu quase caio. Não, tu te prepara que hoje tu vai sair daqui já com uma lista. Mas é ótimo, ótimo. Às vezes as pessoas se atropelam, mas eu acho bom, porque aí a gente conhece. Obrigada, e tem que fazer. Beijo. Tá bom? Obrigada a você, Beijão. Cristina. Obrigada. É o seguinte, Cristina, diga pra ela que ela deixe de lembrar que realmente o marido dela teve uma grande influência no pleito dela. Tá bom. Só que agora ela vai mostrar que veio. Tá bom. Entendeu? E nós vamos ficar do lado ali, ó. Só levando trabalho pra ela agora. Vamos sempre dar. Eu sempre entro em contato contigo no Face e vamos botar ela a trabalhar. Obrigada, Neiva. Me ajuda no Face. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Olha, gente, assim, ó, eu falei, né, 220 que nem a gente. Hoje o Dr. Dez tá bem quietinho, né? Tô aprendendo, né? As mulheres estão ensinando, a gente muita mulher aqui. Dessa Porta Nova hoje... Viu só? Te disse, a Séfora é assim, ó, ela faz 10 coisas ao mesmo tempo, porque a gente até comentou isso outra vez, às vezes tem uns homens, não tenho nada contra os homens, a gente precisa deles até então, né? Mas assim, tu pede para ir no supermercado com uma lista de 3 coisas, eles esquecem 2. Eu não sei se vocês são assim também. Quando não esquece a terceira. Quando não esquece a terceira, ele não liga para perguntar, mas o que era mesmo? Sempre liga, né? Por isso que é bom mandar torpedo. Quando eles saem de casa, tu já manda torpedo com a lista, porque não tem erro. Torpedo e e-mail é prova. Você pediu, passou, deu a ordem, não foi cumprida. Mas agora também deixa eu dar uma puxadinha, né? Assim como a gente reconhece as mulheres, hoje isso está mudando também, né? Porque assim como uma mulher hoje assume sua casa e muitas
a família, ou seja, o esteio é a mulher, os homens também hoje acabaram e acabam aprendendo também a se virar. Ou seja, não dá mais para a gente viver esperando que a mulher faça para a gente. Até porque a mulher hoje também tem uma gama de atividades que tem que ser dividido. Não dá mais só para depender. Aquela mulher que tinha lá em casa, que tomava conta da casa, essa hoje não existe mais. Não existe. A mulher está na rua. Aqui existe, tá aqui outra que existe. Não. Exatamente. Mas no conceito da mulher dominada. A mulher dominada, subjugada, escrava, é uma outra lógica. Não, escrava acabou. Escravidão não. E aí existe um outro perfil masculino maravilhoso, que é o homem que apoia a sua mulher como seu marido, que dá segurança para a gente ir para frente, para a batalha, porque a gente estava cantando nos bastidores, até uma pergunta para a Séfora, uma mulher bonita, jovem, inteligente como ela, se elegeu. A gente sabe que as mulheres com o teu perfil, elas são discriminadas. Vide a gente que trabalha com abuso, com violência doméstica, com a discriminação, a mulher isso, às vezes mais a gente vê pela questão do salário, mesmo os cargos executivos, uma mulher ganhando menos que o homem. Mas na IPTC não assim, eles respeitam as mulheres, tanto os homens como as mulheres. Aí, tem a questão que ele falou no início, bem das mulheres no trânsito. Porque elas também têm um curso. Além de que, hoje, não só hoje, ou seja, desde que a IPTC, nós temos agentes, mulheres que fazem o trabalho. Quantos são mais ou menos de homens para mulheres? Hoje nós temos em torno de 10% da nossa agenda mulheres. Cada um dos concursos a gente nota que cada vez mais as mulheres as suas vagas. Vamos ver aí, quem está na linha? É Mário de Porto Alegre, é isso? É Mari. Como? Mari, perdão, Mari. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta para o doutor Portanova. Pois não, pode fazer. Doutor Dyson Portanova, que é advogado especialista na área do direito previdenciário. Isso. Eu gostaria de saber o que levaria uma pessoa a perder a aposentadoria por invalidez. O que levaria uma pessoa a perder a aposentadoria por invalidez? Bom, semana passada nós tivemos um bom debate sobre isso aqui, inclusive, uma preocupação se tem, às vezes, o trabalhador não ter na sua vida pregressa todos os laudos profissionais, os laudos médicos, e também acontece muito de o trabalhador não ir à perícia que o INSS designa, porque há uma obrigação de ser ficada uma perícia ou a cada 6 meses ou a cada ano, e o trabalhador é notificado pelo INSS para a perícia e examinar lá no INSS a sua capacidade para trabalho ou não. Um dos elementos pode ser esse. O segundo elemento pode ser feita a perícia, o perito do INSS entendeu que esse trabalhador está apto para o trabalho e capaz para retornar ao ambiente. Mas esse trabalhador pode não achar que esteja apto. Aí nós vamos partir por um conflito da administração ter estabelecido uma lógica, negando o direito à permanência desse benefício, e por isso muitas vezes o trabalhador acaba indo ao Poder Judiciário. Então os 2 elementos são básicos. O primeiro, tem que comparecer à perícia, e o segundo é a negativa do INSS quanto à incapacidade desse trabalhador. Porque o requisito fundamental para o direito à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença é a verificação pelo ato médico, diante do perito do INSS, da incapacidade desse trabalhador para toda e qualquer atividade. Se o trabalhador, nós aqui citamos na passada motorista de ônibus, se ele não tem condições de ser motorista de ônibus, ele vai ficar em gozo de benefício e deve ser reabilitado para uma outra atividade profissional. Não havendo essa reabilitação, o INSS deve manter o benefício enquanto ele não for apto para a sua atividade como motorista de ônibus ou de caminhão. Então é importantíssimo fazer a perícia e, segundo, tendo a decisão do perito negativa, pedir uma cópia dessa decisão e ir ao Poder Judiciário, caso o trabalhador esteja incapaz, que tenha um laudo do seu médico particular para subsidiar a instrução desse processo, levar esse debate judiciário e o juiz que irá analisar a condição desse trabalhador e o direito ou não a essa aposentadoria por invalidez. Tá bom, Mari? Tá bom, muito obrigada. Obrigada, viu? Feliz ano novo para ti. Tá bom, obrigada para você também. Obrigada. Bom, nós vamos então aqui só agradecer ao Carlos Pires, diretor Quer ficar aqui conosco? Pode ficar, que às vezes as pessoas têm compromisso. Aqui o programa assim, ao vivo. Então, perfeito, eu vou agradecer. Com certeza voltaremos outras oportunidades. Então, até porque os desvios estão aí, a gente está acompanhando praticamente o dia inteiro. Eu vi que o senhor está ali o tempo inteiro conectado. Então, o que o senhor pode deixar assim para os nossos motoristas porto-alegrenses em função dessas mudanças, uma mensagem?
Bom, na verdade, neste momento, a gente pede para os motoristas, para os pedestres, muita paciência, que observem a sinalização que está implantada na via, principalmente nas áreas de desvio, que tenham calma, que procurem, além dos desvios que a gente oferece, que as pessoas procurem outras avenidas e outras vias para poder fazer o mesmo deslocamento. Mas, principalmente, respeite o pedestre, respeite o outro motorista. Certeza sabe que isso é um dos maiores benefícios para que a gente possa evitar qualquer tipo de acidente na via. Só uma última informação, então, que as lotações devem ter a bilhetagem eletrônica a partir de 1º de maio, né? 1º de maio. Aceitando o TRI. Isso. Então, até para deixar, para que não tenha dúvida, no passe antecipado. Somente no passe antecipado. Mas isso é muito bom para a gente que tem filho, eles não precisam mais andar com dinheiro, eles andam já com o cartão, né? E aí é muito mais tranquilo. Eu vou aproveitar aqui, fazer um gancho na fala do Carlos. Eu acho que é importante também que a gente se conscientize que a sociedade, né, e a cidade em si é feita por nós, como bem disse a Séfora, que o Carlos também destaca. Veja, a gente teve uma experiência no escritório que nós alteramos a entrada e saída de horário dos nossos trabalhadores, né, dos colaboradores do escritório, em 1 hora, né, alternando de 30 em 30 minutos. Então você fecha 1h30 e as pessoas notaram que elas começaram a se sentir uma fila, porque aqueles que chegam no horário do pico, né, sempre tu vai ter um terço das pessoas vai estar no horário do pico. Então o que a gente começou a notar? Que as pessoas começaram a vir um pouco antes. Sair um pouco antes para entrar na vida, no cotidiano, né, para ir para a rua, para se movimentar na cidade. Então, eu acho que, aproveito, nós temos um momento de trânsito, né, mas eu imagino como não vai ser março. Porque março volta esse povo, Porto Alegre volta a estar bem piorado. Então, tentar fazer uma perspectiva daqui a 20, 30, 40 dias, que as pessoas, quando saem de casa, não saiam, né, em cima da hora. Se organizem, antecipem a saída. Isso é um exemplo que eu também convivi um pouco com São Paulo. São Paulo melhorou, né? Todas as críticas fazem ao prefeito Kassab, que ele também trabalhou numa linha muito forte na questão do trânsito, né? Tirando caminhões e veículos médios de determinados locais. E aí você vê que há uma modificação de cultura. Só que nós temos que estar preparados e aceitar essa modificação de cultura. Agora, tem uma coisa que me incomoda muito no trânsito, que ontem eu quase surtei. Eu moro no Menino Deus, para vir aqui para a Ubra TV Porto Alegre, que é na Dona Laura, eram 2 carroças ali na Érico Veríssimo, na esquina com a José de Alencar. 2 carroças, simplesmente, uma de um lado direito e outra do lado esquerdo. Então, assim, tinha uma fila do lado esquerdo e tinha uma fila do lado direito. Então, ninguém andava. E fazia tempo que eu não via carroça, assim, horário comercial, no meio do trânsito. Aí eu pensei, mas e vem cá, a gente faz o quê? Liga pra onde? Aí vamos aproveitar, então, vamos aproveitar o Carlos Pires da IPTC e deixar um telefone para que a gente possa, uma linha direta com a IPTC, o telefone que a gente vai deixar. Pode ligar sempre em 56, que a ligação vai chegar até a IPTC, ela é transferida diretamente, né? Os nossos atendentes lá estão preparados para qualquer eventualidade, enfim. O que a população tiver de dúvida em relação a trânsito, transporte, pode fazer a ligação. Carroça também pode ligar para vocês? Pode. Agora, eu só gostaria de fazer... Não tenho nada contra carroceiro, viu? Hello, nada contra carroceiro. Só que carroceiro no meio da via, no horário, só um pouquinho, a gente sabe que não pode. Até por ali. Até porque o próprio conceito do Código de Trânsito diz que carroça é um VTA, ou seja, um veículo de tração animal. Aí os animais que andam nas motocicletas. Moto que anda assim, ó, o que o IPTC faz? Eu não diria que, eu não chegaria a dizer isso como você está dizendo, mas eu diria o seguinte, o que importa? Que nós temos sim uma legislação municipal que estabelece para as VTAs e a partir deste momento as VTAs não vão estar mais nas ruas. Tá? Mas até o momento, como ela tem essa liberação, o próprio código permite isso que a gente faz. Dentro de todo um trabalho que não envolve somente a carroça, claro que o animal tem que ser muito bem tratado, tudo isso a gente sabe. Agora, dentro dessa construção, da saída das carroças das vias, nós temos
um outro grande problema que o município tem resolvido, que é o que fazer com essas pessoas que tiravam o sustento da sua vida, e a vereadora pode me auxiliar nisso, ou seja, nós temos que criar condições que essas pessoas também continuem levando a sua vida de uma forma normal. Sem atrapalhar a vida dos outros. Perfeitamente. Mas aí o que eu falei do animal... Mas isso a gente faz com o tempo, e a gente vem fazendo. Se nós lembrarmos, há pouco tempo atrás, Porto Alegre tinha cadastrada mais de 8.000 carroças. E hoje? Isso faz pouquíssimo tempo. Hoje nós temos em torno de 1.200. Ou seja, não, realmente, a gente aquelas tem muito pessoas, menos carroça, é que eu falei, eu fiz esse comentário. Aquelas pessoas que trabalhavam com reciclagem, que passavam na rua pegando lixo, isso tudo a gente vem dentro de todo grande programa que envolve o trânsito, que envolve o DMLU, que envolve a saúde, que envolve as pessoas que sobrevivem daquilo. Tudo está sendo trabalhado para a gente chegue no final do próximo ano, de 2013, já relocando agora, todas essas pessoas e a carroça não estando mais lá. Mas tem uma coisa que me deixa muito indignada também. Eu não tenho uma ocorrência, eu nunca bati meu carro, pode puxar lá, nunca me envolvi em um acidente de trânsito. Agora eu tenho 3 batidas no meu carro que foram por motos, não vou nem dizer motociclistas, motos, que eles andam em zigue-zague no meio dos carros. A gente fica de mão atadas com o teu carro parado aqui na Guete, quando a gente sai daqui. A gente sai aqui, que rua é essa que a gente sai aqui, Reato? Dona Laura. Dona Laura pega a esquerda na Guete lá para ir pro Menino Deus. O que acontece? As motocicletas, as motos, elas não param, elas não andam como elas deveriam andar. Mas são pessoas, né? Mas aí a PTC, o que a gente pode fazer? Como é que para? Isso acho que a gente deixa para uma próxima vez, eu gostaria de voltasse na semana que vem. Eu posso rapidamente te responder. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem na área de motociclistas, lá em 98, quando o Código de Trânsito foi aprovado e o artigo 56 dele foi vetado pelo presidente na época, que não permitir que as motos circulassem entre os veículos, não estou afirmando aqui que esse é o grande, mas com certeza isso aumenta muitos acidentes, muito motociclista machucado, enfim, até mesmo óbito. Que atravessar e não ver que a moto está vindo e sai, é só problema. Na verdade, a gente tem, isso está sendo construído, existem vários projetos na Câmara de Deputados de Brasília para rever toda a situação do motociclista. Não pode, e até para ser bem breve, não pode, num dia eu não ter habilitação, eu não sou habilitado, e num dia eu tiro uma habilitação para guiar uma moto 1100. Ou seja, eu tenho 17 anos, 364 dias, não posso ser habilitado, não posso dirigir moto. No outro dia eu tiro uma habilitação e posso pegar 1100, 1400, a cilindrada que for a moto. Por quê? Porque não existe mais aquela classificação de habilitação 1, 2, seja, conforme o período do motorista e vai jogando mais cilindrada sobre a minha opinião trânsito é uma questão de educação. Sem dúvida. Ponto final. Não é tem a menor dúvida. Carlos Pires, diretor de CPC, obrigada. Um abração lá pro nosso querido Vanderlei Capelari, que eu fazia entrevistas com ele lá na outra emissora, ele era gerente de fiscalização. De fiscalização. De fiscalização, isso. Seguidamente a gente estava chamando ele lá hoje, que está fazendo esse trabalho brilhante. À frente da IPTC, a gente não pode ficar só criticando, a gente tem que construir também. A consciência, não adianta, o trânsito é uma questão de consciência e educação. Uma pessoa bem educada, que trata bem as outras, isso aí se reflete no trânsito. Agora, as motos realmente me tiram... Meu carro, olha ali depois, está aqui na frente o preto, está batido de um ladinho, está batido do outro. Fernanda, eu sei qual da semana passada de carona, não teve a borra direito? Fernanda, vezes perdeu o rumo do caminho, né? Você já viu que homem tem sempre desculpa, né? Viu? Homem tem... Ontem eu falei pro meu marido, hoje eu falei, homem tem sempre uma desculpa. Não, mas olha só, não imagina, a Cris isso. dirigindo e a Fernanda do lado. Para o trânsito, aí não tem PTC que... E as motos ainda ajudam, viu? Aqui hoje, tu viu que ela foi mais rápida aqui hoje, viu? Olha aqui, ó, gente, quero só lembrar o seguinte, para você não perder a sua paciência, para você não perder o seu bom humor, para levar tudo na boa. Às vezes a mulher sofre um pouquinho com a tensão pré-menstrual, sofre com a menopausa. Aí você vai fazer o quê? Você vai tomar a linhaça pura prensada a frio, que são as cápsulas de linhaça que você está vendo aí. Em cada cápsula dessa aí tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Você vai fazer o seu tratamento, vai tomar 2 vezes por dia, uma cápsula 2 vezes ao dia, e o que vai acontecer? Vai amenizando os sintomas de calorões,
aqueles sintomas de irritabilidade, aqueles sintomas, de repente, que seu marido fala uma coisa, você já se incomoda, o telefone toca, tu já fica brava com o telefone. Ah, isso acontece, a mulher na TPM, e pior ainda, quando o homem chega e diz assim, já sei, tu tá na TPM. Bom, aí sim, aí dá vontade de... Aí tem que dar equality pra ele, né, Dr. Dyson? Também. Então tem uma promoção especial, pode ligar agora. Eu vou apanhando, viu? Já passa, já bate em mim, vai bater. Sem moral aqui. 7771, te prepara agora, hein? Agora são 3. Ainda bem que tá no fim do programa. Deve ter agora, quando tu vai ligando e pedindo teu equality, não tem contraindicação, a gente já volta pra sua companhia. Você vai ver hoje no Bra Notícias, o Rio Grande do Sul deverá ter uma das maiores safras de grãos. A estimativa da Conab é de 27 milhões de toneladas. Aumenta com 150% o número de assaltos a postos de gasolina na capital. Em um ano, o secretário clamam da insegurança e a polícia admite a falta de efetivo. Cresce 15% o número de empresas criadas no Rio Grande do Sul, mas também aumenta o número de falências causadas por falta de planejamento. Como serão as eleições em Novo Hamburgo? Os eleitores voltam às urnas dia 3 de março para eleger o prefeito. E a previsão do tempo? Eu te espero logo mais. Ubra Notícias. Apoio Sicredi. A vida é melhor quando é cooperativa. Porque gente que coopera cresce. Pois é, agora são 5h58. Nós estávamos aqui comentando, né, no intervalo, porque a gente continua conversando, é claro, falando. Eu vou parar de falar porque disseram que eu estou falando muito hoje. Vou ficar quieta, estão falando muito. Do nosso plano central, né? Nosso vice-prefeito também, Sebastião Melo, né? É originário de Goiânia, né? De Goiás. E nós tivemos nele um excelente vereador, uma figura que conhece a cidade de ponta a ponta. É um grande gestor. E acho que essas lideranças que têm vindo agregar a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, né, elas têm sido significativas. Eu não podia deixar de passar, né, essa figura que é o Sebastião Melo, que eu, em que pese muitas vezes falar com ele, Sebastião, eu não votei em ti, mas te acho um baita vereador, um cara correto, íntegro e trabalhador. Por que as mulheres do poder, as assim, independentes emocionalmente, que fazem tudo assim, tipo a Séfora, que nem eu, que nem a Fernanda, a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo e cuida de filho, e lida com... Por que elas assustam um pouco, homens? Bom, quais homens? Eu, sinceramente, a maioria, não? No gênero, sim. Agora, o homem que se torna independente, quer ser independente, que queira uma mulher subjugada, não é um homem que queira crescer, né? Ao contrário, eu acho que a mulher, quanto mais vibrante, quanto mais batalhadora, quanto mais construtiva do lado do homem, mais faz ele crescer. Porque o homem que se aproxima de uma mulher que, por exemplo, quer se subjugar, quer ser dependente ou ainda vive na lógica desse domínio masculino, ela, ao meu ver, está sendo uma amarra para o homem, ou o homem está querendo ser pequeno. Porque eu acho que o homem moderno, o homem mais despojado dessa lógica de dominação masculina, ele busca muito mais uma mulher que seja independente, que diga, olha, eu vou sair com as minhas amigas, tu sai com teus amigos, eu vou fazer as minhas coisas, eu tenho meu inglês para fazer, eu tenho meu trabalho para resolver, se tem a filha para cuidar, entendeu? E tu vai conviver com isso de uma forma natural. Agora, o homem que não conseguir conviver com isso não pode conviver com uma mulher. Agora tem uma coisa, eu vou pegar até o gancho da Séfora, que é casada com um homem público, um homem de televisão, e às vezes alguns homens têm aquela coisa da mulher se sobressair mais profissionalmente, né, que não é o caso, é claro, mas existe muito isso hoje na competição entre o homem e a mulher nas relações. Aí vou pedir para a Fernanda falar, mas só um pouquinho que tem uma ligação, tá bom? Quem é que tá na linha? Fugi. Jaíba. Alô, boa tarde. Boa tarde.
Tudo bem, amiga? Tudo bem. Como é que tá em Guaíba? Ah, tá muito bem, ensolarado. Ah, que bom, aqui também. Assiste sempre o programa? Sempre que posso e tenho tempo. Eu gosto muito desse programa. Que bom. Quer fazer pergunta para algum convidado, algum comentário? Eu gostaria de perguntar para aquele senhor aqui de óculos ali. É o Dr. Dyson Portanova, é advogado da área do direito previdenciário. Sim, exatamente. Eu, há muitos anos atrás, hoje eu não tenho mais condição de trabalhar fora porque tenho problemas de saúde, principalmente de coluna, então eu parei. Eu agora sou do lar. Mas eu contribuí quando eu trabalhava, né? Tenho 2 carnês pagos pelo INSS e eu gostaria de saber se não é mais válido aqueles carnês, ou se eu teria que começar novamente a contribuir para poder me encostar ou ter uma aposentadoria, não sei como. Tá bom, vamos ver então o que o Dr. Dyson responde. Obrigada pela ligação, amiga. Bom, Cleonice, muito boa tarde. O que acontece assim, a senhora perdeu a qualidade de segurado. No momento que a senhora parou de contribuir para a Previdência Social, a senhora pode ter contribuído 12 meses, 24 meses, 36 meses, mas no momento que a senhora para de contribuir por um determinado período, que pode se alternar exatamente entre 12 e 36 meses, a senhora não está mais protegida pelo sistema. E o fato da senhora ter adoecido depois de perder a qualidade de segurado não lhe dá o direito ao benefício. Entretanto, tem uma situação que poderia lhe proteger. Supondo que a senhora estivesse contribuindo e parou de contribuir porque estava doente. E aí a senhora ficou 2, 3, 4 anos e não foi no INSS pedir o benefício há 4 anos atrás. Ou seja, a senhora tinha o direito e não exerceu. Então o que nós podemos fazer? Se for este o caso, a senhora pode ir no INSS mostrando com a perícia do seu médico que a senhora 4 anos atrás estava doente e tinha o direito ao benefício, só que não requereu. A senhora não vai receber os atrasados, mas provando que a doença era originária quando a senhora tinha qualidade de segurado, a senhora vai receber o benefício a partir de hoje. De outra forma, só voltando a contribuir. Só que a senhora está dizendo que tem uma doença na coluna. Isso é uma doença já pré-adquirida. Aí a senhora só pode se incapacitar por uma outra doença e não por essa. Muito bem, tá aí respondido. Agora eu vou pedir para a doutora Fernanda Bastos, que é doutora em neurociências, explicar sobre essa questão da relação do casamento, quando a mulher também se sobressai na sua profissão, porque muitos homens não aceitam, muitos homens não querem, ou há aquela disputa profissional, que não é o caso da Séfora, mas que a gente hoje pode estar falando para alguma mulher que dentro, por exemplo, 2 advogados pegando gancho, né? Eu conheço um caso que assim, casal de advogados, onde ela está se sobressaindo muito e aí começa o conflito, começam as brigas. Eu vou passar a palavra para a Séfora, porque a Séfora tem uma plataforma legal que é da violência doméstica, do direito à mulher, e eu acho que ela, não sendo da área, mas atuando dentro disso, pode nos explicar por que isso acontece também, não é? Como mulher e como vereadora agora? Sim. O que acontece é que a mulher, nós viemos de uma cultura de que devemos obrigação, né? Tem mulher que passa de dever satisfação e obrigação para o marido, depois fica dependente do filho. Então, essa é a cultura, uma cultura machista que a gente tem que mudar. Quando eu falo de direito da mulher, é porque a mulher, hoje em dia, ela é muito mais do que o pilar de uma família. Ela é arrimo de família, tem mulheres que sustentam, tem mulheres que têm filhos e criam esses filhos sozinhos. E as que estão em relacionamento, hoje eu fico muito preocupada com a questão do relacionamento da violência, né? Uma mulher, ela não pode criar um filho dentro de um relacionamento assim, porque não é saudável. Porque desestrutura, aquele filho vendo aquela mãe apanhar, vai achar que aquilo é normal, claro, nunca vai respeitar uma mulher, porque o filho vai perder o respeito pela mãe, porque uma hora ele vai virar para a mãe dele, por que é que tu fez isso, por que tu permitiu isso? E não pode, entendeu? Nós mulheres somos formadoras de cidadãos. Isso mesmo. Gente, tem uma ligação, vamos ver quem é que está na linha aí, vamos ver, tem que ser meio rapidinho. O programa passa rápido, 1 hora. Quem está na linha, alô?
Oi? Oi, Margarete, vai ter que ser um pouquinho rapidinha, porque a gente está quase no finalzinho do programa. Bem-vinda ao programa. E a pergunta para o Dr. Dyson, é isso? A perguntinha, antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde. E eu quero te dizer que eu gosto muito de ti, viu? Obrigada. Eu adoro teu programa, tá? Obrigada. A minha pergunta é simples, eu vou ser mais rápido possível, tá? Desculpa, tá? Mas é por causa do tempo. Tá, posso fazer a pergunta então rapidinho? Pode. Se der tempo de responder? Sim. Claro. Alô? Sim, Oi. pode fazer. Tá. É o seguinte, há umas 3 semanas atrás é que veio a falecer a mãe de uma amiga da minha filha. E a pergunta é o seguinte, que a gente está em dúvida, é o seguinte, a mãe dela recebia uma determinada pensão, né? Que o falecido já tinha deixado para ela. E eu só gostaria de saber, a gente quer saber, se a filha dela, no caso, após a morte da mãe, ela tem direito a alguma pensão, a essa pensão que a mãe dela recebia. Se a filha tem direito, se ficou para a filha dela. Bom, Margarete, assim, ó, Essa pergunta é para o advogado. Boa tarde. Boa tarde, Margarete. A questão é a seguinte, se ela é menor de 21 anos e era filha desta senhora e do senhor que havia falecido antes, ela terá direito à pensão. Se ela era só filha da senhora, mas não de quem gerou a pensão, então sendo o pai uma terceira pessoa, ela não terá direito, porque a pensão ela é destinada aos dependentes. E os dependentes são os filhos, a mãe, a mulher, a esposa, companheiro, e os filhos maiores, desde que inválidos. Então a circunstância é que se ela já não estava recebendo a pensão antes, concorrendo com a mãe, é porque ou já tem mais de 21 anos, ou porque não era dependente deste segurado que faleceu. Doutor Gustavo. Escapou, já mudando meu nome. Gustavo, ele que eu quero chamar, vem cá pra gente encerrar o programa, assessor da Séfora. Hã? Vem, senta aqui. Que tem um monte de coisa pra anotar agora pra acabar o programa. A gente vai falar das placas, a gente vai falar da segurança, de tudo de Porto Alegre. A gente vai anotando tudo pra mãe lá, tá bom? Quero agradecer a sua participação. Obrigada, doutor Dyson. Obrigada, Séfora. Sempre bem-vinda. Fernanda Bastos, a gente volta amanhã às 5h10. Obrigada. Informação, apoio. Odontopós, Instituto Odontológico de Pós-Graduação. OlharTV.com, o seu canal de TV na internet.